Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Professora Carolina Arantes. Se você é novo por aqui, esse canal é dedicado aqui então à produção de conteúdos relacionados aí com a área ambiental. Eu sou a professora Carolina Arantes, produzo esses conteúdos aqui para você que está estudando para um concurso, que tem esse conteúdo aí na sua faculdade, precisa reforçar, que tem curiosidade sobre alguma coisa, tá? Esse conteúdo aqui serve para você. Então já te peço aqui agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá like nesse vídeo aí, compartilha com alguém que você saiba que possa gostar desse vídeo ou precisar assistir esse vídeo. Isso é muito importante para ajudar aqui a manter, né, e a movimentar o canal e fazer com que essas informações cheguem na maior parte de pessoas possíveis, tá bom? Nesse vídeo de hoje a gente vai continuar então trabalhando o tema hidrologia. A gente já fez alguns vídeos aí, 3 vídeos anteriores. Eles estão em uma playlist com o nome de hidrologia. Eu sugiro que se você não viu, você volte e veja esses vídeos, porque a gente está fazendo eles em uma sequência, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar com o tema interceptação. A gente já falou de várias fases aqui do ciclo hidrológico. E hoje, então, o nosso foco vai ser trabalhar com essa fase, que é a fase de interceptação. Essa figurinha aí, como eu te falei, você vai ficar cansado de ver, né, nessas aulas que a gente vai ter aqui no canal, porque ela mostra, então, todas as fases do ciclo hidrológico pra gente, tá? Então, a gente tem que lembrar que a água, ela está presente em vários compartimentos da Terra, né? Então, na forma líquida, a gente tem a água lá nas massas de água no oceano, na água que está presente lá no continente, na que está no solo, na água que fica nos seres vivos, né? Plantas, animais e assim por diante. A gente tem água congelada nas geleiras e topos de morro, e a gente tem água em forma de vapor, principalmente na atmosfera, mas também aqui na superfície do solo e nos seres vivos, tá? Então, o ciclo hidrológico, ele é movimentado, ele é movido a partir de uma transferência de calor. Então, o Sol, quando ele transmite aqui, né, a sua radiação para a superfície da Terra, essa radiação se transforma em calor, ela aquece, então, essa água que está aqui no estado líquido, estimulando a passagem dessa água para o estado de vapor, para a atmosfera, ao que a gente denomina de evaporação ou evapotranspiração, porque lembra que a gente tem que considerar aqui a transpiração das plantas também. Nós já falamos dessa fase aqui. A água em estado de vapor na atmosfera, ela se movimenta por conta dos movimentos de rotação da Terra, mas também, né, por conta de diferenças aí de densidade dessa massa de ar. À medida que ela sobe na superfície da Terra, ela perde temperatura, né? E como ela perde temperatura, ela perde a capacidade de conter vapor d'água. Esse vapor que está dentro da nuvem, então, ele passa por um processo de condensação, e quando essa nuvem atinge um ponto de saturação, a gente tem a precipitação. Pode ser líquida, pode ser sólida, a gente tem várias formas de precipitação que a gente viu aí na aula passada, tá? E aí, a gente vai, então, começar aqui agora a falar do processo de interceptação. Hoje, a gente vai falar desse processo aqui, tá? Então, a água, a partir do momento que precipita, ou ela pode ficar interceptada em algum obstáculo, ou ela vai chegar lá na superfície do solo e lá ela vai passar pelo processo de infiltração. Quando esse solo aqui já está saturado, essa água vai então escoar ou superficialmente ou subsuperficialmente, e aí a gente retorna então para o início da fase do ciclo hidrológico ali no ponto da evaporação, tá? Então hoje o nosso foco vai ser aqui interceptação. Gente, o processo de interceptação ele já foi bastante documentado, principalmente em áreas naturais, tá? Então, essa imagem mostra aí para vocês o que seria essa interceptação. Então, a gente tem aqui na estrutura de uma floresta, né, árvores com folhas de diferentes tamanhos e diferentes formatos e em diferentes posições.
E a ideia da interceptação é que essas folhas têm capacidade de conter, de reter ali uma determinada quantidade de líquido, tá? No momento da precipitação, que é isso que essa imagem aí, então, está te mostrando. Então, no início da precipitação, as gotas começam aqui a se acumular nessa área da folha e ficam interceptadas por aqui. Uma parte pode sim, né, cair dessa folha, mas uma outra parte sempre fica aqui nessa superfície da folha e ela não vai efetivamente chegar lá no solo, tá? Para passar pela infiltração ou pelo escoamento. Então, essa parte que fica retida aqui, ela já vai ser evaporada automaticamente. Por que a gente fala da interceptação? Porque quando eu te falo em folha, parece que é uma quantidade muito pequenininha, né? Um volume muito pequeno de água. Mas os estudos já mostram que para as florestas, tá? Para os ambientes florestais, especialmente floresta tropical, essa interceptação representa aí, né, cerca de 20% da precipitação anual fica interceptada. Então, é uma quantidade expressiva, né? Para pensar, 25% de tudo que se precipita anualmente não chega no solo. Ela fica interceptada, então, antes de chegar ali no solo, e aí, eventualmente, ela vai passar direto pelo processo de evaporação, tá? Nesse caso aqui. Então, a gente tem a interceptação sendo influenciada por diferentes fatores. Quando eu te falo desse estudo ali, que eu te falei que foi em floresta tropical, a gente tem que entender que, lógico, né, dependendo do tipo de floresta, do tipo de vegetação que eu vou ter uma maior ou uma menor interceptação. Quero que você olhe aí na imagem, então, de cá. Se eu tenho a primeira imagem, se eu tenho um ambiente florestal, eu tenho ali árvores de diferentes tamanhos, com folhas em diferentes formatos, diferentes tamanhos também, eu tenho uma estrutura foliar muito diversa, tá? A quantidade de água que é possível de ficar interceptada aqui é muito maior do que quando a gente compara com uma floresta de pinos. Eu vou ter nessa floresta de pinos folhas ali que são folhas padronizadas, tá? E que não tem uma capacidade de retenção de água tão grande quanto uma floresta tropical. Tampouco uma tundra, que é esse último desenho aqui, então, que a gente tá vendo, que é uma vegetação praticamente herbácea, rasteira, né? Então, assim, a possibilidade de que ela retenha água pela interceptação é muito mais baixa, tá? Então, essa capacidade de interceptação está muito relacionada com a estrutura da vegetação, sendo, obviamente, esses ambientes tropicais aqueles que têm uma maior possibilidade de conter, então, uma determinada quantidade de água, tá? Esse mesmo raciocínio a gente pode fazer para outros tipos de superfície, porque é óbvio, gente, que a interceptação ela não vai acontecer só no ambiente natural, ela acontece no ambiente urbano também, tá? A interceptação ela está relacionada com qualquer superfície que pode conter uma determinada quantidade de água. Um topo de um poste de energia é uma área de interceptação, tá? Então, no ambiente urbano, está muito relacionado com o tipo de superfície. Algumas superfícies têm maior capacidade de conter essa água que vem da chuva e que, inclusive, são estruturas que são usadas com essa finalidade de reter essa água da chuva e armazenar em algum outro local. Por exemplo, aqui nas estruturas de laje, que podem fazer isso, e a gente tem superfícies que são superfícies que retêm muito pouco dessa água. Por exemplo, se eu tiver ali uma estrutura de vidro, tá? Então, a água tende a escoar ou a se acumular muito pouco nessa estrutura. Então, o tipo de superfície onde essa água vai ficar interceptada, né, e a estrutura disso também tem uma influência muito grande, tá? Outra influência que a gente tem é a intensidade da chuva. Quero que vocês observem esse gráfico. Nesse gráfico aqui a gente tem, né, a porcentagem de água que é interceptada pelo tempo de interceptação. E eu quero que você entenda que aqui, né, esse I2 é a intensidade de precipitação maior e o I1 é a intensidade de precipitação menor. Por isso que eu falo que você precisa ver a aula anterior, porque você vai entender o que é intensidade de precipitação, tá? Então, quando eu tenho uma intensidade de precipitação maior, né, eu vou ter um volume de chuva em um período de tempo mais curto, a porcentagem, olha aí no gráfico, a porcentagem de água que fica interceptada é
obviamente menor do que em uma intensidade de precipitação menor, tá? Então a chuva tem menos força, ela tem menos volume. Quando ela tem essa suavidade de intensidade, a possibilidade de que de que a interceptação aconteça é maior. Então, pense que a minha mão aqui é uma folha, tá? E a gente tem a precipitação acontecendo. Se é uma chuva muito intensa, é um volume muito grande de água em um curto espaço de tempo, essa folha vai encher com uma velocidade muito rápida e pode ser que ela se movimente de tal forma que toda essa água aqui, ou a maior parte da água, seja então escoada ali, né? Saia da folha e vá para a superfície do solo, tá? Em contrapartida, uma intensidade de chuva menor, então é uma chuva mais fraca, é um volume de chuva menor, é um tempo, uma duração, né, mais prolongada, por exemplo. O que a gente tem aqui? A gente tem a água sendo acumulada por essa chuva menos intensa e a probabilidade de que eu tenha um volume considerável de água ali é maior, tá? Então, essa que é a relação entre intensidade de chuva e a interceptação. A gente tem ainda essa, né, influência da ocorrência de vento. Então, é a mesma situação aqui, né? Se eu tenho aqui uma folha e essa precipitação está associada com uma velocidade do vento maior, né? À medida que essa superfície balança com o vento, ela vai perdendo ali, então, o volume de água que ela tinha interceptado. E a mesma coisa quando a gente fala da topografia. Áreas que têm uma grande inclinação tendem a ter, então, né, a água que fica interceptada ali, ela vai sofrer a ação da gravidade junto com a estrutura da planta, tá? Como na imagem que vocês estão vendo aí. Então, a capacidade dela de interceptar a água acaba sendo menor também, tá bom? E aí, gente, a gente tem aqui a forma, né, de calcular essa interceptação, essa capacidade de interceptação em um ambiente natural. Aqui eu fiz o desenho de uma planta, mas enfim, vocês vão ver que essa fórmula serve para qualquer ambiente. Então, a gente tem aqui a taxa de interceptação sendo representada pela capacidade de armazenamento da vegetação. O que é essa capacidade de armazenamento? É justamente isso que eu te falei, tá? Ela tá relacionada com o tamanho da folha, ela está relacionada com a estrutura de copa dessa vegetação, tá? Ela vai estar relacionada com vários fatores que são fatores físicos daquela planta, tá? Ela também está relacionada aqui com a área da vegetação. O que é a área da vegetação? Aqui, ó. Essa área aqui embaixo, ela faz uma projeção de copa, tá? Mais ou menos aí. Isso é a área da vegetação, é a área de influência dessa vegetação, tá? E a área total, então você tem que pegar a área total que você está querendo considerar aqui para a gente conseguir entender a proporção, né? Qual é a proporção de influência da vegetação nessa área total. Então, se eu estou em um ambiente muito grande e eu estou vendo qual é a taxa de interceptação de uma plantinha só que está ali, né? E isso, lógico, ela vai ter uma área de influência bem menor do que se eu tiver, ainda que seja uma única árvore, mas com uma copa robusta que ocupa ali, sei lá, 50% dessa área, tá? A gente tem também, né, a evaporação da superfície de evaporação, que vai ser, então, né, aquela água que fica interceptada ali, o quanto ela evapora, e a gente tem o tempo de precipitação, por quanto tempo que aquela precipitação aconteceu. Então, por essa forma, essa fórmula a gente consegue calcular aqui qual seria a taxa de interceptação de um determinado local, tá? Interceptação, gente, é um tema que é um tema simples e complexo ao mesmo tempo, tá? Ele é simples porque é isso, toda a teoria eu já te passei aqui agora, e ele é complexo porque a gente ainda tem muita coisa para entender e aprender. Mas, de forma geral, tudo que você precisa saber em relação à interceptação já foi dito aqui nessa aula, tá? Tem várias outras coisas, vários outros estudos que você pode procurar saber, mas que eles são mais aprofundados e que aí fogem um pouco do nosso foco aqui, tá? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula de interceptação. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Lembrando de
Deixa o seu like aí se você não deixou ainda e se inscreve no canal se você também ainda não é inscrito, ok? Até a próxima!